31 de maio de 2026. Uma chácara isolada no interior do Paraná. Um homem olha para o céu e filma o que vê. O vídeo chegou a milhões de pessoas em menos de 24 horas. A Força Aérea Brasileira foi questionada. A ABIN foi questionada. E ninguém deu uma resposta que fechasse o caso. E o que aconteceu depois disso é o que ninguém está contando direito. Bem, eu preciso ser honesto com vocês desde o início. Eu não vim aqui para afirmar que Mike Leão realmente filmou uma nave alienígena. E muito menos falar que o que ele viu foi um drone agrícola. Mesmo porque, se a resposta fosse simples assim, alguém já teria dado. O que eu vou mostrar para vocês hoje vai além de um vídeo viral. Eu vou mostrar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. O padrão que surgiu na região, a resposta oficial não explica nada. E a conexão com algo que aconteceu do outro lado do mundo 3 semanas antes deste episódio. E você vai entender que o silêncio desse caso nunca é o silêncio. Mike Leão mora em uma chácara em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O influencer de resgate de animais não tinha o menor histórico com ufologia, nenhum vídeo sobre o tema, nenhuma publicação sobre OVNIs. Era apenas um homem que vivia afastado, cuidando dos seus bichos. Mas naquela manhã, tudo começou a ficar estranho. Rastros de aviões cruzavam o céu em quantidade incomum para uma área praticamente inabitada. Um número anormal de aeronaves sobrevoando o mesmo ponto. Depois, a cerca elétrica do sítio foi encontrada no chão, derrubada, e os animais que Mike conhecia estavam em pânico. Ele ouviu um barulho vindo da mata. Descreveu como algo mecânico, uma espécie de engrenagem funcionando. Não era o vento, não era animal. Era algo que ele nunca tinha ouvido antes. O influenciador passou o dia inteiro fazendo lives no Instagram e toda a sequência dos eventos foi transmitida ao vivo, com testemunhas reais. E então a noite chegou e ele filmou isto. Um conjunto de luzes intensas, aparentemente parado sobre a mata escura, grande o suficiente para cobrir, segundo o próprio Mike, entre 50 e 70 metros de extensão. E depois de desligar a câmera por alguns minutos, ele voltou correndo. O objeto havia passado diretamente por cima de sua casa, sem vento, sem calor, sem barulho. Eu sei o que você está pensando. Esse cara quer apenas seguidores e arrumou o esquema perfeito para enganar todos eles. E olha, eu entendo esse ceticismo. Faz sentido esse ceticismo, porque a internet está cheia de pessoas armando situações simplesmente para ganhar seguidores e visualizações. Muitos usam CGI barato, inteligência artificial, e tudo para colher o seu like através do medo gerado nas pessoas. Mas preste atenção em alguns detalhes desta história. Primeiro, o Mike tinha apenas 40 mil seguidores. Era um canal pequeno que falava apenas de animais. Não havia qualquer indicativo que ele estava criando uma audiência para aplicar um golpe. Segundo, a live ela foi transmitida em tempo real, aparecendo o objeto ao vivo para quem quisesse ver naquele exato momento. E isto dificulta uma encenação prévia, a não ser que ele seja um excelente ator. Terceiro, depois que o vídeo viralizou, ele começou a receber ameaças, não elogios, não parcerias, mas ameaças. E essas ameaças vinham pedindo para que ele apagasse os vídeos. E isto prova que ele disse a verdade? É claro que não. Mesmo porque, como eu já disse antes, quem me garante que ele não seja um excelente ator? Mas também, isto não fecha o caso.
O que surpreendeu os pesquisadores não foi apenas o vídeo de Mike, foi o que veio antes e depois dele. 3 dias antes, no dia 27 de maio, uma pessoa já havia registrado uma luz estranha na mesma região. Características semelhantes, mesmo padrão de brilho, mesmo comportamento no céu. No dia 28 de maio, um outro registro nesta área. E então, no dia 31, o vídeo de Mike explodiu nas redes sociais. E quando visualizamos as localizações dos avistamentos no mapa, os registros formam uma espécie de corredor, conectando o interior paranaense às áreas próximas a rios, avançando em direção ao litoral, como se houvesse um deslocamento contínuo ao longo desses dias. E no litoral, uma câmera de monitoramento em Pontal do Paraná registrou luzes brilhando durante a madrugada no oceano. E esse comportamento, objetos transitando entre ar e água, tem um nome dentro da ufologia: USO, objeto subaquático não identificado. E existem dezenas de relatos documentados ao redor do mundo descrevendo o mesmo padrão. Mas foi neste momento que o hype criou um problema grave. Com o caso em alta, uma enxurrada de vídeos falsos começaram a circular. Gente aproveitando a confusão para postar animações feitas com inteligência artificial, como se fossem reais. Luzes editadas sobre imagens no céu. Gravações antigas reeditadas como se fossem novas. E em questão de dias, ficou impossível saber o que era real e o que era engajamento disfarçado de avistamento. E isto gera um problema sério, porque quando o falso se mistura ao genuíno, o debate ele perde credibilidade. E aí eu te pergunto, quem ganha com isso? Somente aquele que não quer que algo seja investigado de verdade. A Força Aérea Brasileira se pronunciou. A ABIN também foi questionada. E as respostas são curiosas. A FAB disse que no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea e que nenhum aeroporto local reportou nada incomum. Tudo bem, mas aqui está o detalhe que ninguém está levantando. O radar de defesa aérea não detecta tudo. Existem objetos que operam em altitudes e com assinaturas que escapam do monitoramento convencional. E isto não é teoria da conspiração. O próprio Pentágono, em audiência no Congresso americano, afirmou que não consegue identificar todos os objetos que aparecem aí nos céus. Além disto, pesquisadores analisaram dados de plataforma de rastreio aéreo e identificaram aeronaves realizando trajetórias incomuns na região, padrões que se assemelham a operações de busca e monitoramento. Uma pergunta simples: se não havia nada a monitorar, por que havia aquele padrão de voo naquela área? E tem mais. Um documento atribuído à ABIN começou a circular nas redes sociais, com linguagem técnica, classificação de segurança e com menção a uma reunião secreta, envolvendo agências de inteligência internacionais. E até hoje, nenhuma autoridade confirmou de que esse documento era falso. Mas também ninguém confirmou que é verdadeiro. O silêncio oficial, nesse caso, fala mais alto do que qualquer nota. Mas vamos voltar então para 3 semanas antes do episódio no Paraná. Em 8 de maio de 2026, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou a PURSIE, um portal governamental criado para liberar ao público documentos militares sobre OVNIs. A ordem partiu diretamente do presidente Donald Trump. 162 registros foram disponibilizados na primeira leva. Documentos, imagens, vídeos, transcrições de astronautas e documentos do FBI.
Entre os materiais, fotografias das missões Apollo 12 e Apollo 17, mostrando objetos de formatos incomuns. Uma transcrição de comunicações da Apollo 17, em que os astronautas descrevem grandes luzes visíveis pela janela da nave. Um vídeo catalogado pelo próprio Departamento de Defesa com o título Caça F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos abate o UAP sobre o Lago Huron em 12 de fevereiro de 2023. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que o objetivo era oferecer máxima transparência. O governo americano prometeu que novas levas de documentos seriam publicados a cada poucas semanas. Mas houve uma frase que passou despercebido por muita gente. Os primeiros documentos desclassificados não confirmam a existência de vida extraterrestre. Não disseram que os fenômenos não existem. Eles não disseram que todos os casos foram explicados. Eles disseram apenas que todos os registros, especificamente, não confirmaram. É uma escolha de palavras muito cuidadosa para um governo que, pela primeira vez na história, está abrindo os arquivos que por muitos anos ficaram classificados. Agora pega tudo isto e coloca na mesma linha do tempo. Em fevereiro de 2026, Donald Trump ordena a desclassificação de dezenas de arquivos sobre OVNIs. Em 8 de maio de 2026, os primeiros documentos foram liberados, incluindo vídeos militares de objetos abatidos, fotos de missões da Apollo e transcrições de astronautas que presenciaram luzes misteriosas no espaço. E no dia 31 de maio de 2026, um brasileiro comum, em uma chácara no Paraná, filma algo que ele não consegue explicar. A FAB não detecta nada, a ABIN não fala. E o vídeo chega a milhões de pessoas em poucas horas. E eu não estou dizendo que esses eventos estão conectados. Eu só estou dizendo que é impossível ignorar que esses eventos tenham acontecido praticamente ao mesmo tempo. No momento em que o próprio governo mais poderoso do mundo admite que sim, existem objetos no céu que não conseguimos explicar, que sim, eles têm sido filmados há décadas e que sim, isto é real o suficiente para ser investigado oficialmente. E nesse mesmo período, no sul do Brasil, uma sequência de avistamentos acontecem em uma região de mata fechada, com testemunhas diferentes, com comportamentos parecidos, mas sem nenhuma resposta plausível. É uma coincidência? Talvez. É impossível? Também não. E esse caso não é o primeiro episódio assim no Brasil. Em 1977, na pequena cidade de Colares, do Pará, uma série de avistamentos aterrorizou a população durante meses. Moradores relataram luzes descendo do céu e feixes que queimavam a pele humana. O caso ficou tão sério que a própria Força Aérea Brasileira abriu uma investigação secreta e ficou conhecida como Operação Prato. O brigadeiro José Carlos Pereira, responsável pela operação na época, afirmou posteriormente que os registros foram considerados absolutamente reais. Centenas de fotos e vídeos foram coletados. E então, tudo foi classificado. Durante décadas, nenhuma palavra oficial. E o som descrito pelos moradores de Colares dos anos 70 é praticamente idêntico ao som descrito pelas testemunhas dos avistamentos no Paraná. Estamos ouvindo esse som há mais de 50 anos e até agora nenhuma resposta. E se for a mesma tecnologia, então esse fenômeno não começou em 2026. Ele só ficou visível o suficiente para não ser mais ignorado. Em 2026,
o mundo chegou a um ponto inédito. Pela primeira vez na história, um governo decidiu abrir as suas gavetas e admitir que guarda coisas que não consegue explicar. E, ao mesmo tempo, num dos estados mais ao sul do Brasil, uma sequência de eventos desafia qualquer resposta simples. Talvez tenha sido uma convergência de fenômenos naturais, drones, imaginação coletiva amplificada pelo hype das redes sociais, ou talvez, como dizia Baba Vanga, o ano de 2026 seja o ano em que algo que sempre existiu se tornou grande demais para ser ignorado. E o silêncio nunca é apenas o silêncio. E você? Conhece alguém que viveu algo parecido no sul do Brasil nesses últimos dias? Conte aqui para mim nos comentários. E esse canal existe justamente para isso, para que a gente bata um papo sobre esses assuntos estranhos, polêmicos e misteriosos que vem acontecendo ao redor do mundo. Então deixe seu comentário e vamos conversar, debater e trocar informações. E se você chegou agora no canal, aproveite para se inscrever e se tornar membro e assim receber os conteúdos antes de todo mundo. E a gente se vê no próximo mistério. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.